Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você 7 dicas de Jesus na Bíblia para controlar a ansiedade. E a número 6 é a minha preferida. O propósito desse vídeo é te ajudar a você saber como controlar a ansiedade na Bíblia, com princípios na Palavra de Deus. Mas, se eu te perguntar, você é ou conhece alguém ansioso? Um discípulo de Cristo precisa aprender como controlar a ansiedade pela Bíblia, na Bíblia. Você perde a paz ansioso por algo? Você tem crise de ansiedade? Você sabe como lidar com esta ansiedade? Dizem que a depressão é excesso de passado em nossas mentes e a ansiedade é excesso de futuro, e que a cura está em cuidar do presente. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 94, 19. Mas, de repente, você está se perguntando: ansiedade é uma doença? Ansiedade é pecado? Ansiedade é um sentimento? Ansiedade é um defeito? E nessa reflexão, uma reflexão que eu escrevi no início de 2017 no blog, você vai saber o que é ansiedade, seus sintomas na visão médica, a perspectiva bíblica sobre ansiedade e se é pecado ou não, 7 dicas de Jesus para você acabar com a ansiedade, a número 6 é a minha preferida, né, te falei, e um teste para saber se você sofre de ansiedade. Vamos lá? O que é ansiedade? No dicionário Primeirão da Língua Portuguesa, temos a seguinte definição para o que é ansiedade. Primeiro, comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Segundo, sofrimento de quem espera o que é certo vir. Impaciência. Segundo o Dr. Isaac Efraim, a ansiedade é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo. E toda essa excitação acontece decorrente de uma descarga de um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é produzido nas suprarrenais, locus cerúleus e núcleo amigdaloide. O médico também ensina que a ansiedade pode ser confundida com medo. A diferença é que o medo é desencadeado por algo real e palpável. Já na ansiedade, o estímulo é mais subjetivo e, quando recorrente e intensa, também é chamado de síndrome do pânico, crise ansiosa aguda. Então, por exemplo, se você está vendo um pitbull, né, tá raivoso ali, sem focinheira, diante de você, correndo em sua direção, você vai ficar com medo de algo real, palpável, de você ser atacado, ser mordido, né, ser ferido, estraçalhado, sei lá. Então, é algo palpável que está ali diante de você. Já a ansiedade é algo mais subjetivo, é algo que você algo que talvez possa acontecer ou não, né? Você fica numa expectativa de algo que pode acontecer ou não acontecer. E se isso é algo que sempre está acontecendo com você, muitas vezes, você pode ser acometido da síndrome do pânico, que é uma crise ansiosa aguda. E é muito interessante isso, porque pelas misericórdias do Senhor, claro, mas eu sou procurado muitas vezes por muitas pessoas com pedidos de oração, com pedidos de aconselhamento, e vira e mexe aparecem pessoas relatando que foram diagnosticadas até com síndrome do pânico, né? E eu procuro auxiliar dentro da palavra, claro, também intercedendo, né, por essa vida, mas é algo que é muito presente mesmo. Existem alguns casos de crianças, inclusive, ansiosas,
né, adolescentes, crianças, é algo muito real e muito palpável. Então não é algo a ser ignorado por nós, muito pelo contrário. Mas vamos lá. Dr. Isaac é médico psiquiatra e foi professor dos cursos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Universidade de Santo Amaro. Escreveu o livro Tudo que a Grande Mente Capta, que analisa e dá possibilidade de modificação do comportamento. O psiquiatra foi apresentador de quadros e programas de rádio e televisão, onde inovou por falar de maneira simples, acessível, clara, objetiva e divertida a abordagem do psicoterapeuta aos problemas emocionais. Ele também atuou na área de consultoria organizacional em empresas de grande porte e também já realizou palestras, workshops e treinamentos em diversas companhias. Agora, sobre os sintomas de ansiedade. O Dr. Isaac, ou Isaac, né, ainda ensina que a ansiedade é o grande sintoma de características psicológicas que mostram a interseção entre o físico e o psíquico, uma vez que tem claros sintomas físicos. Então não é algo que para somente na mente da pessoa, é algo que desencadeia sintomas físicos, né? Taquicardia, batedeira, sudorese, né? A pessoa começa a suar no frio, muitas vezes, tremores, tensão muscular, a pessoa fica tensa, né? Muitas vezes na nuca, no pescoço, aumento das secreções urinárias e fecais. Isso é real, né? Isso é real. Aumento da motilidade intestinal, né? Então, o intestino começa a funcionar com uma regularidade maior do que o comum. E cefaleia, né? Dor de cabeça. Eu, particularmente, em algum dado momento, né, eu já vivenciei cada um desses sintomas. Por ansiedade, né? Já tive taquicardia, ansioso por algo, já tive sudorese, já tive tremores, já tive tensão muscular, eu já tive aumento das secreções, já tive aumento da motilidade intestinal e também cefaleia, né? Eu já tive alguns deles juntos e já os tive separados em momentos de ansiedade. Mas no Senhor eu consegui vencer. E eu creio que cada uma das pessoas que entenderem aquilo que a palavra de Deus fala, que nós vamos falar agora, vão conseguir vencer também. A ansiedade na Bíblia, por mais que tenhamos a visão médica, e eu quis te dar essa introdução aqui para você entender o que a medicina aponta sobre isso, as definições até de tratamento para ansiedade, né, por mais que a visão médica dê isso, define, né, como tratar, como cuidar, nós precisamos enxergar sob uma perspectiva bíblica, ok? Essa precisa sempre ser a nossa perspectiva. E Filipenses 4, 6 a 7 diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então tem um jeito bíblico de guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus, ok? E é isso que nós vamos explicar aqui. Na instrução de Paulo aos Filipenses, nós já vemos que a ansiedade ela é algo muito ruim, a Bíblia já mostra isso. Né? Ele já fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, e que devemos ser gratos a Deus por aquilo que já temos vivido e falar com Ele aquilo que precisamos. Então aqui, com ações de graças. Então o que eu vou fazer? Eu não vou andar ansioso por nada. Porém, em tudo, em qualquer situação que poderia gerar ansiedade, uma preocupação, o que nós precisamos fazer?
nós precisamos apresentar diante de Deus. Por quê? Nós devemos fazer com que sejam conhecidas diante de Deus. E como é que eu faço conhecidas diante de Deus as minhas necessidades, as minhas questões, aquilo que me preocupa, né? As minhas petições? É pela oração e pela súplica, né? Então, é necessário você ter uma vida de oração. É necessário que eu tenha uma vida de oração, claro, de confissão de pecados, né? Com verdadeiro arrependimento, pedindo o perdão do Senhor, clamando pelo sangue de Cristo, que nos purifique de todo pecado. E já já nós vamos ver se a ansiedade é pecado ou não. E colocando diante de Deus aquilo que inquieta o nosso coração, certo? E quando eu faço isso, quando você faz isso, com ações de graças, né, a paz de Deus, que não tem como nós entendermos, é algo que excede o entendimento. Você não sabe explicar por que em aquela circunstância, às vezes tão difícil, que para muitos geram até um caso extremo da pessoa tentar tirar a sua vida, aquela pessoa ou outra pessoa está em paz. Né? Por quê? Porque ela tem o coração dela e a sua mente guardados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então é muito importante que nós apresentemos diante de Deus o que nós precisamos, as nossas petições, com oração, com súplica mesmo, sabe? Com quebrantamento, né? Não é chegar de forma arrogante, mas pelo contrário, pela oração súplica, quebrantamento, clamando, sabe? Nos humilhando diante de Deus, pedindo o favor de Deus. Porém, com ações de graças. Eu preciso ser grato ao Senhor por aquilo que Ele já fez na minha vida. Né? Nós devemos ser gratos por aquilo que já temos vivido, a começar pela nossa vida, por estarmos respirando naquele dia, por Ele ter enviado o Filho Jesus, seu Filho Jesus, né, o Senhor Jesus, por amor a nós, pela nossa redenção, pela remissão dos nossos pecados. Então, sermos gratos a começar por isso. E agradecer por tudo aquilo do cotidiano, pelo alimento, pelo vestuário, pela família, pelo trabalho, por tudo aquilo que Deus tem concedido a nós. Ok? E esse é a instrução, é a orientação de Paulo. Então, como consequência, receberemos a paz de Deus que não conseguimos compreender. E assim nossos corações e mentes estarão guardados na presença do Senhor. Aí talvez você me pergunte, ok, Geraldo Augusto, ok, mas a ansiedade é pecado? Eu entendi que Paulo fala que nós não devemos ficar ansiosos, ok, mas é pecado? Vamos lá. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que acontece? Após ensinar que Deus resiste ao soberbo, o contexto aqui de 1 Pedro 5 é esse, o apóstolo Pedro estava mostrando que Deus resiste ao soberbo, né? Anteriormente ele estava falando disso, e falando que ele dá graça ao humilde, e aí ele mostra isso aqui, ó, que devemos humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus. Então, ele mostra muito claro para mim, para você, talvez você não esteja enxergando claro, mas eu vou te explicar, você vai entender, que ele trata ansiedade. Por quê? Ele fala o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembra? Aqui, ó, ações de graças, né, que devemos apresentar. Por quê? Porque ele já tem feito por nós. Então, eu lanço sobre ele a minha ansiedade porque ele já está cuidando de mim. Então, eu já apresento com gratidão tudo aquilo que ele já tem feito. E tudo aquilo que possa vir a me preocupar, eu lanço diante do Senhor. Só que o que acontece? Ele fala o seguinte, ó, nós devemos nos humilhar
sob a poderosa. Portanto, esse portanto aqui fala do contexto do que vem antes. E ele estava falando sobre que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então o que acontece? Já que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo, você e eu precisamos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus, porque no momento oportuno, no tempo certo, na vontade dele, no tempo dele, ele vai nos exaltar. Né? Então, ao invés de nós sermos orgulhosos diante do Senhor, nós devemos nos humilhar. Né? Ele mostra aqui, ele faz esse link aqui, ó, que lançar sobre ele toda a ansiedade é uma atitude de quem se humilha sob a poderosa mão de Deus. Você está entendendo isso? Olha, você precisa se humilhar diante da mão de Deus, porque no momento certo, ele vai te exaltar. E como é que você se humilha diante de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, quando eu coloco diante de Deus a minha ansiedade, porque eu sei que ele tem cuidado de mim, eu estou apresentando a ele em oração, a minha petição, em oração e súplica, com gratidão, com ações de graças, porque ele já tem cuidado de mim. Só que isso é a atitude de quem ama em humildade. O contrário disso é orgulho. Então, se o contexto é orgulho versus humildade, e colocar diante de Deus aquilo que inquieta o nosso coração, a nossa mente, é algo em humildade, quando eu não faço isso, eu estou sendo orgulhoso. Por quê? Porque andando ansioso, você está tentando realizar o trabalho de Deus. Lembra? Aqui, ó, porque Ele tem cuidado, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se é Ele que tem cuidado, quando eu ando ansioso, eu estou ignorando, desprezando que Deus cuida de mim. Isso está mostrando que eu ou você pensamos que o Senhor não se importa o suficiente com as nossas questões, ou que Ele não tem o controle da situação. Então, eu devo lançar a minha ansiedade diante de Deus, porque eu sei que Deus cuida de mim. Você também precisa fazer isso. Se nós não fazemos isso, nós estamos mostrando que Deus não se importa o suficiente com a gente. E que Ele não tem o controle, Ele não cuida. Ah, Deus, o Senhor não cuida de mim, por que eu vou falar para você que eu estou passando? O Senhor não cuida de mim? Você imagina? Imagina um filho chega para o pai, para a mãe e passa por algumas inquietações e não apresenta essas inquietações diante dos pais, porque acha que os pais não cuidam, aquela criança que os pais não estão nem aí, e a criança fica largada no mundo. Imagina uma situação dessa. Então, pela criança saber que os pais não cuidam, ela não coloca sua dificuldade diante dos seus pais. Agora, se é uma criança que, por exemplo, quando sabe que os pais cuidam, ela vai apresentar. Imagina uma criança que ainda está sendo defraudada e ela precisa, por exemplo, fazer suas necessidades, né? Então ela avisa, mamãe, papai, fiz xixi, mamãe, papai, fiz cocô. É uma necessidade que ela tem. E por que ela fala isso com os pais? Porque ela sabe que os pais vão cuidar. Então, por que a criança, o bebê, chora quando tem fome? Porque ele sabe que quando chorar, a mãe vai ficar alerta e vai amamentar a criança. Né? Então, é natural se apresentar ao seu pai e a sua mãe, o seu cuidador, né? Às vezes pode ser uma tia, um avô, uma avó. Você sabe que ele cuida de você, que a criança sabe e apresenta. Agora, será que nós não vamos fazer isso com o nosso Pai Celestial, com o nosso Pai Eterno, com o nosso Paizinho? Entendeu? Com o nosso Abba Pai? Nós precisamos, né? Muito pelo contrário, nós precisamos fugir disso. Sabemos, então, que o orgulho é pecado, certo? Então, se
eu estou andando ansioso, mostrando que eu não confio em Deus para cuidar da minha vida, eu estou sendo orgulhoso. Orgulho é pecado, logo, ansiedade é pecado. Certo? Ansiedade é pecado. Respondida a pergunta? Agora, toda ansiedade é pecado? Não. Por quê? Porque existe um tipo de ansiedade que não tem origem em uma desculpa mental ou física, mas sim porque a natureza dessa ansiedade é diferente. Como assim? É uma ansiedade que ela tem mais a ver com zelo ou um anseio de ver algo bem cuidado, bem resolvido, do que uma preocupação, né? É o senso da responsabilidade, é o desejo de que aquilo fique bem. Não que aquilo preocupe, tire o sono da pessoa, entendeu? É como uma ansiedade que busca fazer a vontade de Deus, que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, dois exemplos de quando a ansiedade não é pecado, nesse sentido de zelo e anseio, né? Desejo de cuidar. Paulo, por exemplo, ele mostra uma preocupação pelas igrejas. Segunda carta aos Coríntios 11:28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, ou seja, pesa sobre ele todos os dias, né? É algo que desperta nele um zelo, né? E um anseio, a preocupação com todas as igrejas. Então ele, como o pastor das igrejas, né, supervisor, não o pastor local, mas como aquele que plantou, aquele que supervisiona, que cuidava, instruía, orientava as igrejas, ele tinha essa preocupação, né, é uma preocupação que um pastor tem, né, com a sua congregação, com o aprisco que Deus confiou a ele para cuidar, para apacentar. Então é natural, né? É uma preocupação no sentido de zelo, de anseio de ver aquilo bem resolvido, bem cuidado. É a mesma coisa, talvez, da preocupação de uma pessoa casada em agradar seus cônjuges, em contraste com se agradar ao Senhor. Primeira carta aos Coríntios 7:32-34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, na verdade, essa preocupação aqui é uma preocupação no sentido de zelo, né? Então, olha, já que é casado, então tem uma preocupação maior com a sua família. Então é o zelo e o cuidado. Então nem tudo aquilo que talvez pareça ansiedade seja ansiedade. Talvez seja um zelo de ver aquilo bem cuidado. Né? Quando é algo que tira o sono, que inquieta, aí já é ansiedade e nós queremos agora entender o que a Bíblia fala, né? Mais ainda, nós encontramos, talvez você não tenha prestado atenção nisso, mas nós encontramos muitas, mas eu separei aqui 7 dicas de Jesus na palavra de Deus, está claro ali pra gente, de como nós conseguimos controlar a ansiedade. E como eu já falei antes, no início do vídeo, a dica número 6 é a minha preferida, fica comigo até o final do vídeo para você saber que dicas são essas, tudo bem? Vamos lá. Além de termos uma ordem de Jesus para não andarmos ansiosos, nos mostrando mais uma vez que é pecado, vemos ao menos 7 dicas do Senhor sobre como combater a ansiedade no texto de Mateus 6, de 25 a 34. Ok? Vamos lá. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então Jesus já começa falando, eu estou dizendo, não ande ansioso. Ele já mandou.
né? Já nos deu a ordem. Quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25, 34. Palavras essas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeiro, saiba quem você é. O que Jesus ensinou? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Então, o que é mais importante? Né? Aquilo que eu possa ter para me alimentar ou a minha vida? O que é mais importante? A veste para cobrir o meu corpo ou o meu corpo que é templo do Espírito Santo? Entendeu? Jesus falou isso aqui pra gente, ó. Ok? Jesus falou isso aqui pra gente, Mateus 6. Na nossa cultura, muitas vezes, ter é mais valorizado do que ser. Na verdade, ser é mais importante do que ter. E a ordem correta das coisas é ser, depois fazer e, por último, ter. Então é fundamental saber quem você é. É fundamental que eu saiba quem eu sou. Quem você é? Além de tantas coisas que nós poderíamos conversar, se você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão, e você aplica a sua fé verdadeiramente em Jesus Cristo, porque você foi alcançado pelo Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno da salvação, se você verdadeiramente é um cristão, você foi feito filho de Deus. Então, você é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1, 12. Então, ter a consciência de quem você é, principalmente no mundo espiritual, é muito importante para saber como controlar a ansiedade na Bíblia. Então, na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você pode aprender quem você é segundo a visão de Deus. Eu posso aprender quem eu sou segundo a visão de Deus. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu estou escrevendo um livro que talvez se torne uma série de livros menores, né? Estou orando nesse sentido, em que vai ser inicialmente vai ser um livro digital ou alguns livros digitais, e eu falo sobre muito sobre sermos a imagem e semelhança, né? Eu trato um bocado sobre isso em um dado momento lá, em um determinado capítulo, tema, eu abordo sobre isso. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos nos portar de forma diferente. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança das aves do céu, por exemplo, nem dos lírios no campo.
mas as aves têm o alimento e os lírios são lindos, né? Deus dá a eles uma beleza estrondosa, né? Gloriosa. Então, se nós que somos a imagem e semelhança de Deus, somos feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, nosso único, eterno, exclusivo Senhor e Salvador, então é sinal de que, puxa, precisamos entender que Deus vai cuidar de nós. Então, ter essa consciência de quem somos é a primeira coisa para blindar a nossa mente, o nosso coração contra toda e qualquer ansiedade, certo? E aí vem uma consequência. Porque se eu sei quem eu sou, eu preciso me valorizar. Né? E Jesus disse: observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios do campo. Deus cuida da natureza, certo? Mas observe e considere que você é coroa da criação. Né? Eu sou coroa da criação. Saiba que você vale mais do que a natureza. A natureza para Deus é fundamental, é importantíssima, né? Deus tem vários textos na palavra que o Senhor nos mostra a importância de guardar e cultivar a terra, de guardar a natureza, de que Deus vai trazer juízo, né, sobre aquele que destrói a natureza. Né? A Bíblia mostra isso, vai ter juízo para quem destrói a natureza. Só que nós fomos colocados numa posição diferenciada na criação. Salmos 8, de 5 a 8, diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ok? Criado à imagem de Deus. Aquilo que eu estava falando com você, Gênesis 1, 26. O homem foi feito um pouco abaixo de Deus, e assim é a coroa de glória da grande criação de Deus. Muitos, talvez, podem desvalorizar você. Talvez estejam soprando no seu ouvido que você não é alguém especial para o Senhor. Talvez até hostes malignas estejam soprando no seu ouvido. É claro que nós não temos fundamentação bíblica para ataques na mente, né? Existe uma controvérsia aí, mas é nítido, né, na nossa experiência do dia a dia, que Satanás ele arma ciladas, né? E uma dessas ciladas, e muitas dessas ciladas ele coloca dentro de nós através de pensamentos, ou usa pessoas com alguns ataques querendo desmerecer quem nós somos. E nós precisamos saber quem somos e nos valorizar, ok? Então, para Deus, você é alguém especial. Se você está ansioso, preocupado, se você está em pânico com alguma questão, saiba que aquieta teu coração. Deus tem em você em conta muito especial. Você é especialíssimo para Deus. Você foi feito a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança do Altíssimo, do Eterno. Então, valorizar-se é muito importante para saber como controlar a ansiedade. Tudo bem? E a Bíblia nos mostra isso. Terceira dica que Jesus nos dá nesse texto, Jesus disse assim: ora, se Deus, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, se Deus ele fez a todos aqueles, as aves, os lírios do campo, quanto mais a nós. Então, se Deus ele cuida deles, por que Deus não vai cuidar de nós? Né? Jesus estava falando isso. Então, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Você e eu precisamos estar firmes no Senhor,
inabaláveis, firmados no Senhor, fundamentados no Senhor, confiando no Senhor. Confiar no cuidado de Deus é muito importante para saber como controlar a ansiedade. Eu tenho certeza que você pode depois, se quiser, se sentir à vontade para isso, deixar aí nos comentários experiências que você teve do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. Eu tenho N experiências de ver o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre minha esposa, minha filha, sobre o meu lar, de ver que Deus verdadeiramente Ele cuida de nós, né? E nós precisamos cuidarmos, confiar no cuidado do Senhor. Quarta dica: esteja próximo de Deus. Por quê? Jesus ele falou assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem eram os gentios ali naquele Jesus estava falando ali? Os gentios eram os não-judeus, certo? Então, eles representavam todos aqueles que não conhecem a Deus. Se você não conhece a Deus, você está longe de Deus. Então Jesus está falando, caramba é interjeição minha, até perdão, né? Jesus não falou isso, perdão. Mas como se Jesus estivesse falando assim, vocês não sabem que essas atitudes de ansiedade, de preocupação com as necessidades, é algo que é inerente a quem não conhece ao Pai? Vocês deveriam conhecer o Pai, né? Então nós aprendemos que com essa afirmação é de que estar ansioso é coisa de quem está distante de Deus, certo? Se Jesus ele fala de quem não conhecia a Deus, estava distante de Deus. Então andar ansioso está mostrando para mim e para você que nós estamos a quilômetros de distância do Senhor. Isso mostra que nós não conhecemos a Deus de verdade. Porque se nós conhecêssemos a Deus de verdade, estivéssemos próximos a Deus, nós confiaríamos no cuidado dele. E aí, Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, se o seu ânimo é dobre, uma hora está em alto, uma hora está em baixo, uma hora confia, outra hora não confia, e você está nesses altos e baixos, você está precisando purificar a sua mão, está precisando limpar o seu coração, se aproximar de Deus, né? O que nos separa de Deus é o pecado. Então, se nós não buscamos a Deus, mais distante dele ainda nós ficamos. Aqui, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, ele mais vem ao meu encontro. Quanto mais você vai à presença de Deus, mais ele se manifesta a você. Você está entendendo isso? Então, se você está ansioso, ficar distante de Deus, você é horrível, é péssimo. É a pior escolha. Estar perto de Deus é muito importante para saber como controlar a ansiedade na Bíblia. Beleza? Quinta dica: tenha experiências com o Deus da provisão. Jesus disse: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor é o Deus da pré-visão, porque Ele conhece, Ele sabe, ok? E da provisão, Ele é o Deus que supre. Então, o Pai Celeste, Ele sabe que eu necessito, né? E Ele acrescenta todas essas coisas que eu necessito. Ele conhece, é o Deus da pré-visão, e Ele supre, porque Ele acrescenta, Ele é o Deus da provisão, ok? Então, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, se eu tenho o suficiente, em tudo eu tenho o suficiente, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ou que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Segundo a Epístola aos Coríntios 9, 8 a 11. Então, ter experiências com Deus, provedor, é muito importante para saber como controlar a ansiedade na Bíblia. Ah, mas Geraldo Augusto, como é que eu tenho experiência com Deus da previsão e da provisão? Apresenta a Ele a sua necessidade em oração e súplica com ações de graças. Simples. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. É simples. Humilhe-se debaixo da potente mão poderosa de Deus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. De que forma? Em oração, em súplica, em quebrantamento, em clamor e com gratidão por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida. O que vai acontecer? Você vai ver o Deus provedor agindo na sua vida. É simples assim. Não tem passe de mágica. Tem fé, confiança. Sexta dica. Valorize as coisas espirituais. Essa para mim é a mais importante. Tá? É a minha preferida. Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, eu preciso buscar as coisas espirituais como prioridade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, Jesus ele falou, olha, não busque essas coisas não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, versículo 33, né? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então não busque a comida, a roupa, as necessidades que você tem de ser suprido. Não busque isso, mas busque o reino de Deus. Mas por quê? Romanos 14, 17 mostra para mim e para você, porque o reino de Deus não é você ter comida, nem você ter bebida, mas é você ter justiça, a prática daquilo que é certo, daquilo que é correto, justiça. É você ter paz, lembra? A paz que eu falei, a paz que sai de todo entendimento, que é derramada, guardando as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus, quando nós apresentamos com ações de graças, as nossas petições, em súplica, em oração. A Bíblia é toda interligada, irmão. A Bíblia é interconectada. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós vemos que outros textos corroboram com aquela ideia de que determinado texto nós havíamos lido, certo? E alegria no Espírito Santo, ok? Alegria no Espírito Santo. Então, o Senhor me traz alegria para mim no seu Espírito, né? Pelo seu Espírito. E nós fomos selados pelo Espírito de Deus para a nossa redenção. O Espírito de Deus em mim e você, até que um professor amigo, né, pastor amigo, professor de diversas matérias, né, teologia, e é um especialista em escatologia, pastor José Edson, ele até brinca, né, nas aulas que ele dá de escatologia, por exemplo, ele brinca dizendo que o Espírito Santo é o chip que nós temos, que é o chip localizador que nós temos no momento, né, da redenção, quando o Senhor voltar, que vai mostrar onde os servos de Deus estão, né? E eu até ministrei recentemente uma palavra sobre isso, uma mensagem sobre isso, sobre a marca no fim dos tempos garante a vida, exatamente sobre o selo do Espírito Santo em nós, que é o penhor, a garantia de que fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela remissão dos nossos pecados. E a nossa redenção, o nosso resgate por Deus, como sendo propriedades de Deus, está garantido pelo quê? Pelo Espírito Santo dentro da nossa vida. Então, quem tem o Espírito Santo foi selado pelo Espírito Santo, quando verdadeiramente nós cremos em Cristo Jesus.
E já que nós temos o Espírito Santo, nos relacionando com o Espírito Santo, ele traz sobre a nossa vida alegria. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a alegria do Espírito Santo na sua vida. Viva essa alegria, né? Permita-se viver essa alegria. Eu sei que às vezes a inquietação, a ansiedade por algo faz com que você fique triste. Talvez você esteja triste me ouvindo agora. Mas para a glória de Deus, que você viva a alegria do Espírito Santo. E não tem mágica, não tem passo de mágica. Vida de meditação na palavra, vida de oração, jejum. É você se encher da palavra de Deus, é você ouvir pregações de preferência na congregação, e não caçando pregações pela internet, mas na congregação. Sabe, se enche de Deus. Não tem passe de mágica. Né? Tem princípios bíblicos. Ok? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre... Eu vou deixar aqui em cima, né? Vai aparecer aqui em cima do vídeo, né? Vou lembrar de colocar aqui o link para o vídeo dessa pregação que eu comentei. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se eu estou valorizando as coisas dessa terra e não estou valorizando os tesouros no céu, isso mostra que o meu coração está nesse tesouro na terra. Mas se eu coloco o meu coração nas coisas celestiais, eu valorizo as coisas celestiais, automaticamente eu vou saber como controlar e vencer essa ansiedade. Sétima e última dica: coloque seu futuro nas mãos de Deus. Jesus disse, ainda dentro de Mateus 6, de 25 a 34, Jesus disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? Qual de nós pode aumentar em um pouco mais que seja a nossa vida? Né? Não podemos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, é natural nós planejarmos e projetarmos a nossa vida. Tá certo, né? É natural. Mas Deus é que tem o governo, e não nós. Isso é muito importante. E como é que nós devemos fazer? E às vezes as pessoas não me entendem. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes não me entendem. As pessoas entendem que eu estou sendo pessimista e que eu não estou sendo... estou como se eu estivesse mortificando a voz profética em mim, ou como se eu estivesse agindo sem fé. E não. É muito pelo contrário. A Bíblia me diz o seguinte: eu posso planejar, eu devo planejar? Sim. Porém, olha só, Tiago 4, 14 e 15. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, muitas vezes eu falo assim para as pessoas: olha, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou fazer. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu estarei. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou elaborar aquele projeto. Por quê? Porque é assim que a Bíblia me orienta a fazer. Né? Então, você precisa fazer isso também. É colocar o planejamento diante do nosso Deus. Saber que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Isso é muito importante para nós sabermos como controlar a ansiedade na Bíblia. Eu coloquei aqui essa reflexão, que é o devocional, foi de 27 de janeiro, do devocional Alegria Inabalável, do John Piper. Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper.
Disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 27 de janeiro. Ele conhece a sua necessidade. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 31 e 32. Jesus deseja que seus seguidores sejam livres de preocupação. Em Mateus 6, 25 a 34, ele dá pelo menos 7 argumentos com o propósito de remover a nossa ansiedade. Um deles lista comida, bebida e roupas. Então diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus deve intencionar que o conhecimento de Deus é acompanhado por seu desejo de satisfazer nossa necessidade. Ele está enfatizando que temos um Pai, e que este Pai é melhor do que um pai terreno. Eu tenho 5 filhos. Eu amo satisfazer suas necessidades. Porém, meu conhecimento fica aquém de Deus em pelo menos 3 maneiras. Em primeiro lugar, agora mesmo eu nem sei onde eles estão. Eu poderia presumir. Eles estão em suas casas, no trabalho, na escola, saudáveis e seguros. Mas eles podem estar caídos em uma calçada tendo um ataque cardíaco. Em segundo lugar, eu não sei o que está no coração deles em um dado momento. Eu posso imaginar de vez em quando. Porém, eles podem estar sentindo medo, dor, raiva, luxúria, ganância, alegria ou esperança. Eu não consigo ver seus corações. Em terceiro lugar, eu não conheço o futuro deles. Agora eles podem parecer bem e estáveis. Porém, amanhã uma grande tristeza pode vir sobre eles. Isso significa que eu não posso ser para eles uma razão muito forte para que não se preocupem. Há coisas que podem estar acontecendo com eles agora, ou podem acontecer amanhã que eu não conheço. Mas é totalmente diferente com o Pai Celestial deles. Ele sabe tudo sobre eles agora e amanhã, por fora e por dentro, ele vê todas as necessidades. Acrescente a isso sua enorme disposição em atender às necessidades deles, o quanto mais de Mateus 6,30. Adicione a isso sua completa capacidade de fazer o que deseja. Ele alimenta bilhões de aves por hora, Mateus 6,26. Então, junte-se a mim, confiando na promessa de Jesus de satisfazer as nossas necessidades. É isso que Jesus está indicando quando diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministériofiel.com.br. Jesus argumentou sobre as coisas mais básicas e elementares das nossas necessidades e nos deu 7 dicas preciosas para sabermos como combater a ansiedade. Primeiro, saiba quem você é e saiba como controlar a ansiedade. Segundo, valorize-se e saiba como controlar a ansiedade. Terceiro, confie no cuidado de Deus e saiba como controlar a ansiedade. Quarto, esteja próximo de Deus e saiba como controlar a ansiedade. Quinto, tenha experiências com Deus da provisão, da pré e da provisão e saiba como controlar a ansiedade. Sexto, minha preferida, valorize as coisas espirituais e saiba como controlar a ansiedade. Sétima dica, coloque seu futuro nas mãos de Deus e saiba como controlar a ansiedade. Ou seja, se você não deve se preocupar com as coisas mais elementares necessárias para viver, então por que você deveria se preocupar? Por nada. Se não confiamos que o Senhor tem capacidade de cuidar daquilo que é mais básico em nossas vidas, será que realmente nós confiamos em Deus? Quando você confia em Deus, aprende como se livrar da ansiedade, se tornar livre dela e é capacitado a não andar mais ansioso. E aí, você aprendeu como vencer a ansiedade? Deixa o seu comentário, aí abaixo do vídeo. E não esqueça de curtir o vídeo também, e de ativar o sininho, marcar a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado sobre os próximos vídeos, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. E saiba que você tem acesso
a saber como controlar a ansiedade na Bíblia. Eu vou deixar aqui também no comentário o link para essa reflexão no texto para você meditar, tá certo? Deus te abençoe.